Sari cari Veneti, como os emigrados vênetos saíam lá da região do Vêneto e iam para Gênova para, assim então, virem para o Brasil. Esta aqui foi uma das perguntas deixadas aqui por um dos inscritos do canal Lenguamare, e é algo que a gente nunca explicou muito bem a respeito. É claro que existe também pouca informação a respeito desses detalhes, é por isso que muitas pessoas não falam tanto a respeito disso, porque esses trajetos aqui não eram tão bem documentados assim. Contudo, ainda temos alguns vestígios. Antes da gente falar, da gente explicar como isso funcionava, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que tem aqui no Lenguamare. Eu sou Fernando Menegatti e você é bem-vindo aqui. Então, eu já aproveito para mostrar para você que nós temos o Evangelho de São Marcos, publicação em língua vêneta e português, ou seja, um livro bilíngue, escrito em vêneto e português. A primeira publicação do Lenguamare, o Evangelho de São Marcos. Por que o Evangelho de São Marcos? Porque ele é patrono da Sereníssima República de Veneza, a República dos Vênetos. Portanto, ele também é patrono, querendo ou não, de todos os vênetos. Bem, vamos lá então. Nesse vídeo é engraçado porque talvez muitos vão descobrir aí que seus imigrantes, na verdade, não eram de origem genovesa. Por que eu falo isso? Bom, não é raro, conversando com alguns descendentes aí de vênetos, que por conta do seu imigrante ter vindo para cá com carimbos que veio de Gênova, do porto de Gênova, as pessoas dizem, estava escrito que ele veio de Gênova, a família dizia que ele veio de Gênova. Não, mas ele veio do porto de Gênova, ele não era de Gênova, o embarque dele foi lá em Gênova para vir ao Brasil. Então, nessa confusão, com muito pouca informação, não é raro aí de se encontrar pessoas que acreditem que os seus imigrantes vênetos, na verdade, eram genoveses. Não, pessoal, não é isso. O porto era o principal porto para você embarcar e vir para o Brasil, porque ele ficava ali, à mão, para pegar o oceano necessário para vir ao Brasil. Bom, os imigrantes vênetos e de outras regiões da Itália não estavam restritos aí a partir apenas de Gênova para o Brasil, mas havia várias razões também pelas quais Gênova era um dos principais portos de partida para os imigrantes. Localização geográfica, como eu já comentei aqui no início do vídeo, Gênova está estrategicamente localizada na costa noroeste da Itália, o que a tornava aí um ponto de partida conveniente para as viagens transatlânticas em direção ao Brasil e outras partes do mundo. Obviamente, não vamos nos esquecer que o Vêneto ele está ali grudado com o Adriático, nas costas, e também aos seus pés, digamos assim, o mar Mediterrâneo, e não o Atlântico. Então era muito mais fácil você ir até Gênova, no porto de Gênova, e depois vir até o Brasil. Devido à sua localização e infraestrutura também, Gênova era frequentemente servida por linhas de navegação que já operavam rotas as quais, porventura, também desembarcavam no Brasil. Ao longo do tempo e da evolução da malha ferroviária, Gênova desenvolveu uma tradição, por conta disso, como ponto de partida para imigrantes, o que se traduziu em uma rede de serviços e apoio para aqueles que estavam deixando o país em busca de novas oportunidades. Então, Gênova, querendo ou não, cresceu, esse porto foi crescendo, teve um crescimento exponencial, principalmente nesse período aqui da emigração, porque assim uma quantidade absurda de pessoas deixaram a Península Italiana nesses períodos. Se não me engano, mais de 25 milhões de pessoas caíram fora da Itália. Mais de 25 milhões, É muita gente, é muita gente. Se não me engano, hoje a Itália tem 50 milhões, alguma coisa aproximadamente. Então, imaginem, Embora Gênova fosse um porto popular de partida, é importante ressaltar que os imigrantes do sul também certamente embarcavam de outros portos, porque ali a dinâmica muda para o Vêneto, para assim, quando a gente for comparar eles ao Vêneto, Friul, a região do Trento, a dinâmica vai mudar ali, Então, Nápoles, Palermo e Livorno
também serviam para eles tomarem essa rota aqui, né? Mas em geral, os imigrantes do norte ficava mais fácil que eles fossem para Gênova, né? Então aproveito e também mostro para vocês aqui que nós temos a bandeira do Vêneto para vender, a bandeira da Sereníssima República de Veneza, a bandeira histórica dos Vênetos, é aquela utilizada até os dias de hoje, não se enganem, tá bom? Existe uma bandeira que é lá utilizada como bandeira da região, mas é uma bandeira política utilizada pelo governo apenas. As pessoas, em geral, até mesmo o presidente, o Zaia, né, ele prefere usar essa daqui, geralmente sempre essa daqui. Se você quiser, entre em contato, a gente tem 7 modelos. Os imigrantes vênetos que se dirigiam a Gênova para embarcar rumo ao Brasil, geralmente percorriam esta rota por terra, ou seja, para ir até do Vêneto para Gênova, eles percorriam assim. A sua grande maioria percorria por terra, usando meios de transporte disponíveis na época, é claro, né, como carruagens ou até mesmo a pé, e dependendo das condições financeiras e das distâncias envolvidas. Então, é claro que as pessoas talvez vão se pedir, mas o trem era uma coisa que estava ali em desenvolvimento. A gente vai ver aqui, olha só, a malha ferroviária começou a ter maior desenvolvimento na metade do século XVIII só, né? Que já abrange, claro, o período aqui da imigração, mas mesmo assim é pouco provável que a maioria ali dos emigrados tenha utilizado trens, né? Já tinha um custo ali embutido, provavelmente o custo não era barato, porque não era ainda um transporte assim democratizado, digamos, como acontece hoje na Europa. As linhas eram muito restritas ainda, né? E uma série de dificuldades também para, enfim, né? O tempo que os imigrantes vênetos levavam para chegar a Gênova para depois emigrar para o Brasil poderia variar significativamente, dependendo também de diversos fatores, como a distância entre as suas cidades de origem, né, do Vêneto e Gênova, e o meio de transporte utilizado, as condições das estradas também. Então, isso daqui tudo varia, não tem como a gente dizer aqui, é isso, aquilo. Bom, é claro que a gente consegue fazer uma média, talvez, por exemplo, em meados do século XVIII, a viagem de Veneza, né? Vamos pegar então a capital, que é um pouco mais fácil, de Veneza a Gênova poderia levar cerca de 3 a 5 dias de carruagem. Então vocês já conseguem mais ou menos também colocar uma média para os demais locais, né? Já partindo Veneza, que digamos é a capital, você consegue pegar então a distância de uma e de outra e vai ver se é um pouco mais perto de Gênova, depende do que vai. Talvez demora 3 dias. Se é um pouco mais distante, vai demorar 5 ou até mais, 6, 7, 8 dias. Né? Então, depende da distância, tomando em consideração Veneza. Né? Não há rios navegáveis que conectem diretamente o Vêneto a Gênova. Isso é importante, não existem assim, não existe um rio que vai desembocar lá em Gênova. Né? No entanto, é possível navegar em parte aí do percurso através de sistemas assim, de canais e rios conectados, embora isso envolva várias rotas. Se a gente for pegar o mapa ali dos rios da Itália, envolvem várias rotas e modos de transporte também, não vai ser vou aqui num rio, depois desemboca no outro, não, vai ter que sair do rio, vai ter que ir para outro com outro meio de transporte, ir a pé ou uma carruagem, alguma coisa assim naquele tempo. No Vêneto, a principal cidade portuária, a gente sabe, é Veneza, foi mencionada até agora há pouco, que é acessível através da Laguna de Veneza. Veneza tem sim uma conexão ali com o Rio Pó, que é um importante curso d'água na região. O Rio Pó é navegável em vários trechos e é um dos rios mais longos da Itália, o que facilitaria, mas não se estende até Gênova, tá bom? Para chegar a Gênova por via fluvial, uma opção seria navegar pelo Rio Pó até chegar a um ponto onde a navegação fluvial é possível e então transferir a carga para outros meios de transporte para continuar a jornada até Gênova. Ou seja, às vezes até era muito mais fácil de carruagem e não ter toda essa dor de cabeça. Né? Os emigrantes geralmente saíam de suas cidades ou vilarejos em direção a cidades maiores ou pontos de transportes importantes. Né? Não é que lá o seu imigrante ali saiu daquela fraçãozinha e veio direto para o Brasil, sei lá, milagrosamente, né? Não, ele ia para um ponto maior e depois daquele ponto maior se desembocava em outro local, né? Em muitos casos, esses imigrantes partiram
de cidades com portos fluviais, né, ou conexões ferroviárias, às vezes significativas, que facilitariam sua jornada até Gênova. Veneza, por exemplo, como uma das cidades mais importantes e conhecidas do Vêneto, Veneza pode ter sido aí um ponto de partida para muitos emigrantes, e especialmente que viviam na cidade ou em áreas próximas, né? Então se especula aí que Veneza foi um dos pontos que muitas pessoas foram para lá do Vêneto para então de lá ir para Gênova. E um outro porto interessante aqui para realizar essa rota era o porto de Chioggia. Chioggia é uma cidade costeira no Vêneto, localizada também lá em Veneza, ao sul de Veneza, e possui um porto importante, né? Os imigrantes que viviam nas proximidades poderiam também ter usado Chioggia como ponto de partida para suas viagens em direção a Gênova. Certamente também outras pessoas que estavam em Treviso, Vicenza, Verona e todos esses outros lugares, é claro que é muito provável que quem era ali de frações, lugares pequenos, foram, né, até o centro das suas províncias e dali provavelmente saíram em direção a Gênova também, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você sabe de mais informações a respeito disso, deixa aqui nos comentários, né? Já contribui com o canal, deixa nos comentários, contribui para a dúvida das pessoas. E para finalizar aí o nosso vídeo, esse calendário aqui, ele vem lá direto do Vêneto, assim como as bandeiras, todo escrito em língua vêneta, tem, enfim, como a gente sabe, as datas, mas tem os provérbios, história também em língua vêneta, a história dos vênetos. Tá tudo aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem adquirir, novamente, entrem em contato e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.